Olá você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Felipe Luiz se despede do Flamengo, saiu de cabeça erguida e com a consciência tranquila. Agora é oficial, Leonardo Jardim chega com 4 reforços para o Flamengo. Está dando ruim para o José Boto, que enfrenta a sua pior crise no comando do Flamengo. Mais um que pede demissão na Gávea. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Demitido depois da goleada por 8-0 sobre o Madureira, o técnico Felipe Luiz publicou um texto de despedida no Flamengo na noite dessa terça-feira. O treinador cita respeito eterno aos jogadores e fala da despedida durante a tarde no Ninho do Urubu. Ele e alguns jogadores se emocionaram bastante nesse encontro. O Felipe Luiz também fez um agradecimento à torcida rubro-negra. Pressionado na reta final, ele chegou a ouvir xingamentos na última partida no Maracanã. Saio em paz, de cabeça erguida e com a consciência tranquila. O futebol é feito de ciclos e o nosso foi histórico. Obrigado por tudo, Flamengo, escreveu lá o Felipe Luiz. Ele fez uma outra postagem logo em seguida com uma foto no Memorial dos Garotos do Ninho, ao lado de uma placa com o nome dos 10 jovens que morreram no incêndio do CT em 2019. Felipe Luiz escreveu: "Vocês jamais serão esquecidos." Ele publicou o seguinte texto também: "Hoje me despeço do clube que foi a minha casa por quase 7 anos, o Clube de Regatas do Flamengo. Foram 9 títulos como jogador e 5 como treinador. Conquistas que entraram para a história, noites inesquecíveis e abraços que jamais vão sair da minha memória. Cada taça levantada teve suor, teve trabalho, coragem e, acima de tudo, amor por esse escudo. Agradeço à diretoria que me deu a oportunidade de ter vivido esse ciclo tão vitorioso e serei sempre grato pela confiança que me foi dada para construir uma trajetória tão marcante. Aos jogadores, meu respeito eterno. Vocês são gigantes, são homens de caráter, profissionais dedicados, campeões dentro e fora de campo. Nada do que conquistamos teria sido possível sem a entrega e a união de cada um de vocês. Não posso deixar de agradecer a oportunidade de me despedir hoje de vocês. Mais do que uma despedida, foi uma demonstração de respeito, carinho e união que levarei para o resto da minha vida. Vocês transformaram um momento difícil em algo inesquecível. Cada abraço, cada palavra e cada gesto mostrou que o nosso trabalho foi além das 4 linhas. Construímos algo verdadeiro. Obrigado por honrarem essa camisa todos os dias e por me honrarem como treinador e como pessoa. Vocês sempre terão meu respeito, minha admiração e a minha eterna gratidão. E a torcida, vocês são a alma disso tudo. Vocês empurraram, cobraram, vibraram, sofreram e acreditaram. Fomos campeões juntos, levo no coração cada canto, cada aplauso e até cada crítica, porque tudo fez parte dessa caminhada. Saio em paz, de cabeça erguida e com a consciência tranquila. O futebol é feito de ciclos e o nosso foi histórico. Obrigado por tudo, Flamengo", disse lá o Felipe Luiz. O Rodrigo Caio é mais um a deixar a comissão técnica do Flamengo. Ele pediu demissão e não vai ficar no clube depois da saída do Felipe Luiz na madrugada dessa terça-feira. Ivan Palanco, auxiliar técnico, e Diogo Linhares, preparador físico, também estão de saída do clube. A decisão foi pessoal do Rodrigo, que entendeu que deveria sair junto com Felipe Luiz e comunicou ao clube pouco depois da oficialização do Boto. O ex-zagueiro voltou ao Flamengo em maio do ano passado como parte da comissão permanente do clube. Ele foi um pedido do treinador Felipe Luiz para assumir a vaga que era do Daniel Alegria, que foi demitido. O Rodrigo Caio era o responsável da comissão pelas bolas paradas defensivas e ofensivas. No dia a dia, era a função dele estudar e analisar os dados de olho nos pontos fortes e fracos dos adversários.
Nos ensaios dos lances, Felipe Luiz estava sempre ao lado do ex-zagueiro. O Flamengo confirmou a informação durante a tarde. O Clube de Regatas do Flamengo informa que, por decisão pessoal de Rodrigo Caio, ele não integra mais a Comissão Técnica Permanente do Futebol Profissional. O clube agradece pela dedicação e profissionalismo no período em que ele esteve conosco. Deseja sucesso em seus próximos desafios, disse lá a nota oficial do Flamengo. O tal do José Botto enfrenta a sua maior crise no Flamengo. A forma como ele conduziu o processo de demissão do Felipe Luiz pegou muito mal e aumentou a sua rejeição internamente com os jogadores e funcionários do clube e com a torcida. O clima já não era dos melhores. A decisão de demitir o Felipe Luiz foi do presidente BAP, mas foi colocada em prática pelo Botto. Em uma conversa de menos de 1 minuto no vestiário do Maracanã, depois do técnico ter dado uma entrevista coletiva, o português simplesmente comunicou o seu desligamento. Na rápida conversa, ele afirmou que se tratava de uma determinação da presidência do clube com a qual ele não concordava. No entanto, circulou no CT a informação publicada pelo GE de que o Botto já participava ativamente da negociação com seu compatriota Leonardo Jardim dias antes do Felipe Luiz ser demitido. Para piorar, os jogadores ficaram incomodados com o rápido discurso do Botto no treino desta terça-feira à tarde, após a demissão do técnico Felipe Luiz. Em conversa de cerca de 2 minutos de duração, o diretor reuniu o elenco e enfatizou a responsabilidade dos jogadores entre os culpados pela saída do treinador, tirando o peso da decisão da direção. Na visão do português, alguns jogadores se preocupavam apenas em melhorar os seus contratos, sem mostrar desempenho para tal. O José Botto disse para o elenco que a culpa pela demissão não era só do Felipe Luiz, mas de todos, inclusive dele mesmo. O tom foi de cobrança e o dirigente ainda citou que alguns jogadores se aproveitaram da liberdade dada pelo Felipe Luiz. Aspas, os jogadores que usaram a liberdade que o Felipe deu para ir para a noite, festas, e aqueles que estão insatisfeitos com salários, que façam como o Arrascaeta, que ficou pé da vida, mas foi para dentro do campo e jogou pra caramba, para merecer isso. Quando procuramos para renovar, ele quis receber o dobro e o clube teve que dar, disse lá o dirigente, e o discurso foi muito mal visto pelo grupo, que deixou o espaço da reunião sem sequer responder ao dirigente. A conversa de ontem foi um raro momento de interação direta entre português e os jogadores, porque no dia a dia o diretor evita contato com o elenco, postura que é muito criticada pelos atletas desde o ano passado, principalmente pelo distanciamento em momentos de crise no Flamengo, como é esse atual. Na perda do título da Supercopa para o Corinthians, por exemplo, a ausência do Botto em campo no pós-jogo tornou-se assunto entre os jogadores. Desde a sua chegada, ele não faz questão nenhuma de ser uma figura benquista. Internamente, o seu trabalho também é muito criticado até por funcionários do clube. O português foi contratado em janeiro de 2025 com a missão de reformular o departamento de futebol do Flamengo. Tratado como especialista em scout, ele prometeu reestruturar o setor e mudar a forma como o Flamengo agia no mercado. Os reforços contratados com altos investimentos indicaram o contrário, na visão de quem está no dia a dia do clube. Trabalho raso, resumiu uma fonte ouvida pelo portal GE. Em muitos momentos, o José Botto deixou as decisões nas mãos do Felipe Luiz e acatou os pedidos do treinador. Em outros momentos, o Botto defendeu o técnico perante o BAP. Isso mudou nos últimos dias e o diretor se afastou do treinador antes da demissão. O presidente ainda segura a mão do português, mas ele também balança no cargo, O clima quase que insustentável tem ficado mais perceptível para o presidente, que passou a interferir mais no dia a dia do futebol do clube nos últimos meses.
O Boto ainda tem prestígio com o Mbappé, que o escuta sobre qualquer assunto relacionado ao futebol. Mas a torcida rubro-negra não aguenta mais tantas besteiras do português, que gosta muito é de aparecer em entrevistas e na hora que a chapa esquenta, ele some e por isso foi chamado de incompetente em protesto realizado por organizadas na frente do Ninho do Urubu na semana passada. Em mais de 4 minutos, no vídeo publicado nas redes sociais, o apresentador Galvão Bueno, flamenguista doente, dirigiu críticas duras ao diretor José Boto. Parecia um puxa-saco do Felipe Luiz. Para onde o Felipe andava no campo, ele andava junto. Aparecia nas imagens, falava bem. E agora, Boto, pede demissão, cara, toma vergonha na cara e vai embora. É o mínimo que você poderia fazer pelo Flamengo, completou lá o Galvão Bueno muito na bronca. Abre teu olho, José Boto, a tua batata tá assando. Eu, se fosse você, cara, eu pedia rapidinho para sair. Já deu, né, ô incompetente? Maravilha, se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me ajuda aí. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, dá uma hypada no vídeo e pronto. Valeu, muito obrigado. O desembarque do Leonardo Jardim na Cidade Maravilhosa aconteceu por volta das 19 horas, horário de Brasília, nessa terça-feira, dia 3 de março, no aeroporto do Galeão, para finalizar os trâmites burocráticos e assinar o seu contrato com o mais querido. A contratação foi acertada antes mesmo dessa última partida. O técnico português deixou o aeroporto do Galeão por uma saída alternativa e não teve contato com os torcedores do Flamengo, que aguardavam ansiosamente a sua chegada. Só as suas malas passaram pelo saguão. Ele se dirigiu para um hotel onde vai se reunir com dirigentes do Flamengo e assinar o seu contrato hoje. O vínculo vai ser até o final de 2027. A ideia é que ele esteja no Ninho do Urubu hoje para o treinamento dessa tarde. O Flamengo e o staff do português já vinham alinhando os detalhes desde antes do Felipe ser avisado sobre a sua demissão, porque ele ficou sabendo logo depois da entrevista coletiva no Maracanã e esteve no CT mais cedo ontem para se despedir do elenco. Leonardo Jardim era um dos nomes preferidos do presidente Luiz Eduardo Batista. Desde o fim do ano passado, o Flamengo chegou a entrar em contato com o treinador português quando a negociação da renovação do Felipe Luiz ficou muito complicada, mas as partes acabaram cedendo e houve o acordo de renovação. O Jardim tem 51 anos, iniciou a sua carreira no futebol português e fez sucesso no Mônaco da França entre 2014 e 2020, quando trabalhou inclusive com o Mbappé. Ele também teve passagens por clubes do Oriente Médio. Ele está muito perto de ser anunciado como o mais novo treinador do Flamengo. Já pensando no projeto à frente do Flamengo, o comandante português desembarcou com 4 reforços, porque ele tem uma comissão técnica própria com Antônio Vieira, José Barros e Diogo Dias como os seus auxiliares permanentes. Já o novo preparador físico ainda está sendo escolhido entre o comandante e a diretoria do Flamengo. Importante frisar que a comissão técnica do Mengão teve uma limpa com a demissão do Felipe Luiz. Com o ex-treinador foram o Ivan Palanco e Diogo Linhares. E, por fim, já comentamos o Rodrigo Caio, que era funcionário do clube e também pediu desligamento após a saída do Felipe Luiz. Leonardo Jardim já estava aqui no Brasil há alguns dias, mais precisamente em Minas Gerais. Ele veio acompanhar o casamento do filho do presidente do Cruzeiro, no qual cumpria compromissos pessoais. Porém, após a chegada de um acordo com o Flamengo, ele se dirigiu para o Rio de Janeiro. O Leonardo Jardim deve fazer a sua estreia na final do estadual contra o Fluminense no próximo domingo, aqui no Maracanã, às 18 horas, horário de Brasília, com transmissão da TV Globo em canal aberto. Sport TV em canal pago para todo o Brasil e no Premier Futebol Clube em pay-per-view. Antes de terminar esse nosso programa, eu quero mandar os parabéns para o meu amigo Paulo Roberto Smith, que hoje está fazendo aniversário. Muita saúde, muitos anos de vida, tudo de bom para você, meu querido. Comemore bastante o seu dia. Parabéns, Smith. Tamo junto!
Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado desse nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!